A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar, quem te prometeu garante. Sou eu quem tira a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. A tua vitória só precisa descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo.
Agradecemos a oportunidade. Aleluias, glórias ao Senhor, a paz do Senhor a todos que já estão conosco já, né? Que Deus possa abençoar a sua casa, possa abençoar a tua vida, o seu trabalho neste momento. Estamos dando início a mais um culto, né? Culto online, né? Então, meus amados, se prepare aí já com sua Bíblia, com seu celular, com seu tablet, né? Para acompanhar a leitura da Bíblia. E também já saia compartilhando já, né, nas redes sociais aí, convidando amigos, parentes para assistir o culto, né, para fazer parte dessa nossa comunidade, não é verdade? Porque a palavra de Deus é tão importante nos dias de hoje, né, que a gente vê tantas coisas acontecendo e a palavra de Deus vem para nos fortalecer, vem para nos dar um rumo, né? Vem para nos mostrar novos horizontes. Então, meus amados, compartilhe aí, chame seus amigos, chama o vizinho, chama todas as pessoas aí para estar assistindo a palavra do Senhor. E não esqueçam que nós estamos aos nossos cultos de terça e quinta-feira online. De domingo nós estamos com os nossos cultos na igreja de São Paulo, às 9 horas da manhã, e na igreja de Piracicaba, às 7 horas da noite. E neste domingo será a ceia do Senhor, tanto aqui em São Paulo, às 9 horas da manhã, quanto em Piracicaba, 7 horas, às 19, né? 19 horas. E Laranjal Paulista, na segunda-feira, também às 20 horas, terá também a ceia do Senhor. Então não tem desculpa para que você não faça parte da nossa família, para que você esteja conosco e faça parte da nossa comunidade, né? Para quem não me conhece, sou o pastor Érico da Igreja Nova Jerusalém e as minhas filhas estavam cantando, minha esposa está ali intercedendo pelo culto. E tenho certeza que vai ser um culto abençoado, porque a palavra vem falando comigo e vai falar contigo também, eu tenho certeza. Mas para isso, basta você abrir o coração, basta você dar liberdade ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo tenha acesso ao mais profundo dos seus sentimentos, mais profundo dos seus pensamentos, para que ele possa agir com liberdade e fazer com que você seja tocado pelo Espírito, em nome de Jesus. Meus amados, eu gostaria hoje de começar o culto de uma forma diferente. Eu gostaria hoje de estar fazendo uma oração de clamor em nome de Jesus, né? A nossa irmã Maria Lúcia está no hospital, a Ana, sua filha, está acompanhando, né, com seus parentes. Então eu gostaria de estar levantando um clamor pela vida da nossa irmã tão amada Maria Lúcia. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecendo, Senhor, ao seu mover sobre nossas vidas, Pai. Nesse momento eu peço, Senhor, que o Senhor direcione os seus anjos, arcanjos e querubins, Senhor, até onde está a tua filha, Senhor, em nome de Jesus. No leito do hospital, Pai, está ela esperando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o milagre, Senhor. E nós sabemos que o Senhor, Pai, é especialista em fazer milagres. Senhor Deus, nós pedimos, Pai, que o Senhor alcance ela, Senhor, nesse momento, Pai. Que o Senhor, Pai, tenha um momento de intimidade com ela, Senhor, nesse momento, Pai. Que o Senhor fortaleça, Pai, a Ana, Senhor, todos os familiares, Deus, em nome de Jesus, Pai. E saiba, Pai, que nós confiamos em Ti, Pai. Entregamos, Pai, essa situação em Tuas mãos, para que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, Pai, fazer, Pai, da Sua vontade, Pai, o desejo, Senhor, do Teu coração, Senhor, que venha, Pai, se manifestar sobre as nossas vidas, a vida, Pai, da nossa irmã, Senhor. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós oramos por todos os enfermos, Pai. Oramos, Pai, por todas as pessoas que estão precisando
de um milagre, Deus. E neste momento, Pai, somente o Senhor pode agir, Pai. Somente o Senhor pode fazer o que o homem não pode fazer, aonde o homem não pode entrar. Entre o Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai. E opera, Pai, conforme a Tua vontade. Opera, Pai, conforme a Sua especialidade, Senhor. E é assim que nós queremos, Pai, entrar em Tua presença nessa noite, Pai. Louvando a Ti, engrandecendo o Teu nome e entregando as nossas vidas em Tuas mãos, para que o Senhor faça das nossas vidas conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias ao Senhor. Meu Pai, que o Senhor venha tomar conta de nós, tomar conta dos seus filhos que aqui estão nessa terra, Senhor, em nome de Jesus. Meus amados, eu queria mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor, né? E eu sei que esses cultos que nós fazemos, essas lives, alcançam muitas pessoas. Então eu gostaria que você que está acompanhando, você que vai acompanhar em outro tempo essa live, que você compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também escutem a palavra do Senhor, porque muitas pessoas estão precisando escutar. E às vezes é você que vai enviar a palavra para mudar a vida de uma pessoa. Assim eu creio e assim nós devemos estar fazendo. Amém, meus amados? Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Amém? Vão se preparando, abra aí a sua Bíblia, o tablet, né, o seu computador, o telefone, e vamos acompanhar a palavra do Senhor, que eu tenho certeza que vai ser rica no dia de hoje. Amém? Glórias ao Senhor. Aleluia. Então não esqueça, esse domingo é domingo de ceia do Senhor, tá? Não falte nas ceias aí. E como nós temos, já virou um costume na Igreja Nova Jerusalém, traga 1 quilo de alimento, para que nós venhamos a fazer com que esse alimento chegue até as pessoas que estão necessitadas, as famílias que estão necessitadas pelo alimento. Então venha para a casa do Senhor, venha se servir da ceia do Senhor e traga 1 quilo de alimento, ou sei lá quanto que o seu coração, quanto que Deus colocar no seu coração, para que nós possamos ajudar as pessoas necessitadas. Porque a pandemia, eu já falei eu acho que no outro culto, a pandemia ainda não acabou. E ainda existem muitas pessoas passando necessidade, porque se estreitaram, né, as formas de ganhos e todas essas situações. Então que nós como igreja venhamos a praticar o verdadeiro amor e venhamos a ajudar aqueles que estão necessitados. E aí eu conto com você para trazer 1 quilo de alimento para as nossas, para a reunião de ceia, né? Que é o culto de ceia tanto aqui na igreja de São Paulo, quanto na igreja de Piracicaba, quanto na igreja de Laranjal Paulista também. Amém? Meus amados, livro de dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Amém? Eu acredito que vocês já estão na mesma página que eu aí, então vamos ler. A palavra diz assim para nós: ouvindo eles isto, enfureceram-se nos seus corações e rilharam-se os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, chamando em alta voz, taparam-lhe os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e lançaram-lhe fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, o invocavam e diziam: Senhor Jesus,
Estevão o que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Pai querido e amado, nós oramos a Ti, Senhor, para que a palavra seja nos esclarecida, Senhor. Para que o poder do Santo Espírito que está em nós, Pai, venha nos revelar, Pai, o mistério dessa palavra. Venha nos dar, Pai, uma visão diferente dessa palavra, Pai. E venha, Pai, nos direcionar para caminhos novos, Senhor. Senhor, aquele que está entristecido, Pai, que se alegre na sua palavra, Pai. Aquele que está, Pai, perdido, Pai, que se ache nas suas palavras, Deus, em nome de Jesus, Pai. Aquele, Pai, que está desanimado, Senhor, que venha para ter bom ânimo, Pai, porque a Tua palavra nos dá a garantia do bom ânimo, Deus. Senhor Deus, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos para que o Senhor tenha liberdade nesse momento, Senhor. Liberdade do Espírito Santo para agir em nossas vidas conforme, Pai, o Teu desejo, Senhor. É em nome de Jesus que eu peço, Senhor, que através do Seu poder, da Tua graça, Pai, que o Senhor alcance, Pai, os corações desejosos, Pai, de mudança, Pai, de uma conversão verdadeira, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas venham se entregar verdadeiramente para Ti, venham reconhecer que o Senhor é o único Deus que pode mudar, Pai, todas as coisas acima da terra e abaixo dos céus, Deus. Senhor Deus, eu clamo, Senhor, pelo Teu povo, Senhor, que está sedento da Tua palavra, Senhor. O Evangelho genuíno, Senhor. O Evangelho verdadeiro, Senhor, que pode mudar a história daqueles, Pai, que estão desesperados, Senhor. O Evangelho que pode, Senhor, em nome de Jesus, Pai, direcionar os passos das pessoas, Pai, que estão sem caminho, Senhor, para o caminho da salvação, Deus. Aquele, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que está sobre dúvidas, vivendo sobre dúvidas, Pai, que a Tua palavra venha dar certeza da salvação, a certeza de um caminho e de uma vida melhor, Deus. Deus, nós confiamos em Ti, Senhor, e a Ti nós entregamos as nossas vidas, Pai. Assim como fez, Pai, Estevão, Pai, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, aceite, Pai, como sacrifício vivo as nossas vidas na noite de hoje, Senhor. É em nome de Jesus que nós agradecemos, Pai, e louvamos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Glórias ao Senhor, e que a palavra do Senhor venha a se manifestar pelo poder dela nessa noite. Amados, nós estamos falando aqui de um jovem, Estevão, que ele foi comissionado para fazer parte dos discípulos do Senhor, porque na época que ele foi comissionado, a igreja estava passando por alguns conflitos no meio dos seus próprios discípulos, no meio dos seus próprios líderes, estava havendo alguns conflitos. E foram os discípulos do Senhor foram obrigados a reunir a comunidade dos discípulos, né? Isso está no capítulo 6 do livro de Atos. Então houve a necessidade de reunir a comunidade dos discípulos e eles decidirem que teriam que haver mais pessoas para o trabalho, né? O pastor João até pregou esses dias sobre o trabalho dentro da igreja. E nós hoje estamos vendo essa passagem passando pelas nossas, que venha passar pelas nossas reflexões, para nos mostrar, meus amados, que houve um momento da igreja, logo em seguida do mover do Espírito Santo, do descer do Espírito Santo sobre os seus discípulos, houve um momento de perseguição, houve um momento de divisão na igreja, e aí houve a necessidade daqueles que estavam, houve a morte de alguns que seguiam a Jesus, e essas mortes deixaram algumas mulheres viúvas, né? E a ordem era para que os discípulos cuidassem dessas viúvas, cuidassem dessas famílias órfãos,
dos seus maridos, dos seus pais, né? Então, chegou um momento que a igreja estava tão sobrecarregada de tarefa que eles foram deixando meio que de escanteio, como dizem, de lado, a prioridade que era cuidar dessas viúvas. E aí os discípulos de Jesus, enxergando essa falha no ministério, eles convocaram todo o discipulado, convocaram toda a assembleia dos discípulos. Para quê? Para convocar mais pessoas para trabalhar. Então eles se reuniram e fizeram uma reunião e pediram para que aqueles homens orassem entre eles e dentre eles selecionassem 7 homens para vir trabalhar na obra do Senhor, para estar servindo as mesas, para fazer que os discípulos tivessem mais disponibilidade de tempo para trabalhar na palavra do Senhor, no ministério para que eles foram convocados pelo próprio Jesus. E aí todos se agradaram com essa palavra, no capítulo 6 diz isso, e aí eles convocaram, e então alguns desses homens foram, citando alguns desses homens, Estevão, Felipe, e teve outros também. Mas hoje nós vamos falar da vida de Estevão, um homem que foi comissionado para trabalhar na obra. E a partir do momento que Estevão foi comissionado, que Estevão foi selecionado para trabalhar na obra do Senhor, a vida desse homem mudou completamente, meus amados. Mas mudou de uma forma que muitas vezes nós não queremos que as nossas vidas mudem. Porque através da função que ele assumiu, que Estevão assumiu, houve uma perseguição enorme. Por quê? Porque ele pregava o evangelho verdadeiro. Porque ele não tinha medo de anunciar o Deus vivo. Ele não tinha medo de anunciar a palavra verdadeira, doa quem doesse. Verdadeiramente aquela palavra ia abalar as estruturas das igrejas ali, abalar a estrutura daquele povo. Mas Estevão não estava preocupado com isso. Estevão estava preocupado em fazer a obra, porque a palavra fala para nós que ele era um homem cheio da graça do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo. Então, meus amados, primeira coisa que eu vejo nesse texto, primeira coisa que eu vejo dentro dessa passagem que nós vamos refletir hoje, é que aqueles que o próprio Espírito Santo convoca, aqueles que o próprio Espírito Santo junta para a obra do Senhor, esses são revestidos pela graça do Espírito Santo, são revestidos com o poder do Espírito Santo para fazer prodígios e coisas grandiosas. Então esses não podem ter medo daqueles que vão te perseguir. Esses não podem olhar para trás e falar: olha, estão me perseguindo, eu tenho que parar de anunciar o evangelho verdadeiro, eu tenho que parar de me expor. Não, esses têm que se colocar na linha de frente da batalha. Esses têm que sair das 4 paredes, onde muitos vivem acomodados na zona de conforto das 4 paredes, e não saem para fora para proclamar o evangelho, não saem para fora das igrejas para falar que existe salvação para aqueles que estão no meio das drogas, existe salvação para aqueles que estão no meio do vício da bebida, existe salvação para aquele que está no meio da prostituição, existe salvação naquele que tem demônios tomando conta da sua vida, meus amados. Esse não pode se acomodar. Nós vamos se espelhar hoje na vida de Estevão, meus amados. Hoje nós vamos aprender com esse homem que uma vez que você foi comissionado, uma vez que você foi selecionado para fazer parte do ministério dos Atos dos Apóstolos, que você é um apóstolo de Jesus, uma hora que você foi comissionado, uma vez que você foi comissionado, você passa a ser um apóstolo de Jesus. Os seus atos vão fazer a diferença no dia de hoje na vida de alguém. Você tem que passar a dar testemunho de vida.
Você tem que passar a enfrentar as adversidades daqueles que te perseguem. Você tem que passar a colocar em evidência, porque muitas vezes nós estamos com medinho. Muitas vezes nós estamos assustados, porque a gente vê tantas coisas falando que vão contra aqueles que servem a Deus, que vão contra aqueles que têm o ministério a zelar. E muitas vezes nós estamos acomodados dentro das quatro paredes. E é isso que hoje eu quero hoje, que nós venhamos a aprender com Estevão, que igreja, quando se fala em igreja, mas quando se fala em igreja do reino de Deus, não existe quatro paredes, não existe obstáculo, não existe limite, não existe dificuldade, não existe perseguição, não existe nada disso, mas sim existe um Deus que vai à tua frente te enchendo de graça e poder, para que pessoas que você passar por elas conheçam o verdadeiro evangelho, porque a palavra diz que Estevão, ele saiu pregando o evangelho, ele saiu anunciando, proferindo palavras de salvação, proferindo palavras de bom ânimo para as pessoas, aquelas pessoas que outrora estavam desanimadas. Por quê? Porque nesse momento estava havendo perseguição dos cristãos. Os cristãos estavam sendo perseguidos, os cristãos estavam sendo assolados naquele momento, mas houve a necessidade de uma reunião, e nessa reunião foi comissionado pessoas para ajudar na batalha. Mas a palavra do Senhor nos fala que os apóstolos, quando fizeram essa reunião, eles deixaram bem claro que eles estavam chamando pessoas para o trabalho do cristianismo, mas eles iam continuar, eles iam ter mais tempo para se dedicar à palavra e ao próprio ministério. Aí eu falo hoje com você, líder de igreja. Eu falo com você que está sentado muitas vezes no banco da igreja. Eu falo com você hoje que está escutando a palavra de Deus pela primeira vez. Eu falo com você que já é velho de igreja. Eu falo com você o que você está fazendo com o seu chamado. O que você está fazendo com o seu discipulado. O que você está fazendo para que outras pessoas venham conhecer o evangelho através da sua vida. O que você está fazendo, ou você está acomodado num banquinho de igreja, você não quer se colocar nas dificuldades, você não quer colocar, muitas vezes você no seu trabalho, muitas vezes aonde você passa, no seu estudo, ninguém nem sabe que você é cristão. E aí na igreja você levanta a mão, louva ao Senhor, você diz que é filho de Deus, mas ninguém às vezes sabe que você é cristão. Muitas vezes você, meu amado, você está passando desapercebido pelaquele que necessita de escutar a palavra de Deus, porque você está com medo das perseguições. E o que eu venho falar para nós, o que eu venho falar para você hoje aqui, meu amado, que Deus, Ele não seleciona covardes, não, Ele não seleciona medrosos. Aquele que Deus seleciona, Ele seleciona para vitória, Ele seleciona para ser vitorioso, para ser para entrar na batalha sabendo da vitória em nome de Jesus. Por isso, hoje eu estava conversando com um amado meu. Eu estava conversando com um amado meu e ele fez uma pergunta para mim. E a pergunta que ele fez, ele falou: pastor, o porquê que a minha vida não segue em diante? Por que tantas coisas acontecem na minha vida? E eu fiquei por alguns minutos lendo aquela mensagem que ele me mandou, aquela pergunta simples. Uma pergunta simples, mas tão complexa para se formalizar uma resposta. E eu fiquei pensando, eu falei: o que eu falo para esse meu amigo, para esse meu amado? E aí eu falei para ele, meu amado, muitas vezes eu não sei o que falar para você.
Mas muitas vezes, essa é uma pergunta que você tem que fazer em particular para o próprio Deus. Porque muitas vezes nós precisamos escutar de Deus o que nós precisamos mudar nas nossas vidas, para que as nossas vidas sejam abençoadas pelo próprio Deus. E eu falei para ele, meu amado, como que está a sua vida com Cristo? Como que está a sua vida na igreja? Muitas vezes Deus quer que você se apresente, Deus quer que você trabalhe na obra. Falei para ele, olha, procura o seu pastor, procura o líder da sua igreja. Procura eles e fala, olha, o pastor, o líder, o que eu posso fazer para ajudar no ministério? O que eu posso fazer para ajudar na igreja? Porque muitas vezes, meu amado, a gente quer a bênção, mas não quer colocar a mão no arado. Sabe, é um amado meu. Depois eu falei, olha amado, talvez não seria essas as palavras que você queria escutar da minha boca, mas é essa palavra que Deus colocou ao meu coração de falar contigo. E depois ele me agradeceu por ter falado essas coisas. Porque muitas vezes, meus amados, assim como Estevão foi comissionado aqui, assim como Estevão saiu proferindo a palavra do Salvador, saiu para pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus Cristo que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, aquele que está pregando o evangelho desse Jesus é aquele que vai ser perseguido, é aquele que muitas vezes vai sair da boca dele palavras que as pessoas não querem escutar, mas é palavras que são necessárias para uma mudança espiritual de sucesso. Então, meus amados, a palavra vem nos mostrar através da vida de Estevão que nem sempre é gostoso, nem sempre é fácil você ministrar a palavra de Deus, porque às vezes Deus coloca palavras no seu coração para que você fale, que você sabe que muitas pessoas vão ter conflito quando escutar essa palavra. Mas se o conflito for entre essa pessoa e Deus, tenha certeza que Deus usou a sua vida para falar. E você não pode ficar trancado. Você não pode ficar escondido. Você não pode ficar nos bastidores. Você tem que sair para fazer a pregação. Você tem que sair para fazer o evangelismo. Você tem que sair para fazer a diferença, meu amado. Estevão, ele saiu para pregar o evangelho. E quando ele saiu para pregar o evangelho, quando nós saímos para falar o que é verdade sobre a palavra de Deus, vai se levantar algumas situações diante de nós. A primeira situação que se levantou aqui, meu amado, sobre a vida de Estevão, foi que começaram a inventar calúnias sobre ele. Começaram a inventar mentiras sobre ele. Começaram a tramar sobre eles. Os líderes da sinagoga, sabe o que fizeram? Os líderes da sinagoga, meus amados, reuniram homens, subornaram homens para falar que Estevão estava inventando coisas, que estavam falando mentiras a respeito da palavra do Senhor, estava falando coisas que ia contra ao que Abraão tinha nos ensinado. Então, meus amados, muitas vezes quando você se levantar para falar a verdade de Deus, pessoas vão se levantar contra você porque não estão prontas para escutar. Não estão prontas para escutar a verdade do Evangelho. Mas você não pode se inibir com isso. Você não pode se deixar abater com isso. Estevão ficou sabendo dessas coisas e seguiu em frente pregando a palavra. Para todos os lugares que ele ia, ele pregava o evangelho verdadeiro. Todos os lugares que ele passava, ele falava, e falava com intrepidez, falava com audácia, falava com veemência sobre a palavra do Senhor. E é isso que está faltando no mundo de hoje. É isso que está faltando
faltando no evangelho de hoje, é isso que está faltando nas igrejas de hoje. Palavras pregadas com intrepidez, evangelho pregado com veemência, com verdade, e não palavras que vão só agradar as pessoas, não, passar a mão na cabeça dos fiéis, não é essa palavra não. Jesus nos ensinou que a palavra dele veio para trazer conflitos dentro de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo tem que ser alimentado dentro de nós, para que ele milite contra a carne que também tem vontade dentro de nós. Então a palavra de Deus, ela veio para trazer, para ser a espada dentro de nós, para trazer divisão, e essa divisão é que vai fazer você que está escutando essa palavra hoje a tomar decisões diferentes, a tomar rumos diferentes, a andar e fazer coisas diferentes, seja lá na comunidade que você serve a Deus, seja lá dentro da sua casa, seja lá dentro do seu trabalho, mas não passe desapercebido o evangelho pela sua vida, que as pessoas venham enxergar Jesus em você, que você seja a imagem, a semelhança de Jesus, para que as pessoas enxerguem que mesmo na dificuldade que todos nós temos, mesmo nas perseguições que todos nós temos, nós continuamos perseverantes na palavra de Deus, porque o nosso sustento vem dele. A graça, a palavra fala que Estevão era cheio da graça do Senhor e de poder. Se você foi escolhido por Deus, meu amado, você é revestido da graça e do poder também. Então nada pode te abater. Um pouco antes de começar o culto hoje, eu recebi a ligação de um pastor amigo meu, pastor irmão meu, ou melhor, o meu pastor. O meu pastor. E nós conversando, eu perguntei: tá tudo bem, pastor? Ele falou: está tudo bem. Ele falou: está tudo bem, igual a mulher sulamita. Aí eu falei: é justamente isso que Jesus precisa escutar de nós. É essa confiança. Muitas vezes as coisas estão desabando ao nosso redor. Muitas vezes nós estamos no meio do vendaval, mas nós não podemos deixar que a nossa fé seja abalada. E aí eu falei para ele: é isso que Jesus quer escutar daqueles que confiam nele. É isso que Deus quer falar, porque é isso que Deus precisa para começar a agir a seu favor. É isso que Deus precisa para começar a colocar as coisas nos lugares. Então, meu amado, eu fico feliz quando eu escuto isso, que a pessoa às vezes fala: olha, eu estou na luta, mas eu creio que Deus já me deu a vitória. As coisas estão difíceis, mas está tudo bem, em nome de Jesus. É isso que Deus precisa escutar daqueles que confiam nele. E é assim que Estevão permanecia na palavra do Senhor. Por onde ele passava, ele ia, e aí começaram a perseguir ele, meus amados. Começaram a falar calúnias sobre ele. E aí foram perseguidos, ele foi perseguido e foi preso, foi levado a julgamento. E aí perguntaram para ele: é tudo isso mesmo que dizem que você está dizendo? E Estevão, no capítulo começo do capítulo 7, ele disse assim, Estevão respondeu, capítulo 7, versículo 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve, ó Deus da glória, apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da sua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra e em que vós agora habitais. Meus amados, Estevão estava trazendo à tona a lembrança àqueles homens que, assim como Estevão estava sendo perseguido naquele momento, os que antecederam a ele, o que antecedem a mim e a você, também foram perseguidos. Então comigo e com você não vai ser diferente.
Comigo e com você não vai ser diferente. Então Estevão veio dando aqui um testemunho de vida, veio dando aqui uma lição de Bíblia para aqueles homens e mostrando para eles, perseguiram Abraão, perseguiram a Isaac, perseguiram a Jacó e tantos outros profetas e hoje continuam perseguindo. Estevão estava falando, comigo não deveria ser diferente, porque assim como esses homens do passado pregava o evangelho verdadeiro, levava a palavra de Deus a sério, eu também levo, Estevão falando, eu também levo e por isso estou sendo perseguido. Então eu falo isso hoje para você, se você leva a palavra de Deus a sério, você está sendo perseguido, por quê? Porque isso vem desde Abraão, desde os antepassados e vai continuar isso até os que vão nos suceder. Por quê? Porque aquele que leva a palavra do Senhor às pessoas que precisam escutar a verdade do Evangelho, esses vão sempre encontrar barreiras, vão sempre encontrar pessoas que não vão gostar do que você está falando, porque você está falando a verdade, e esses vão se levantar contra você, vão tentar te derrubar, vão tentar fazer com que você pare, vão tentar sujar o seu ministério, vão tentar destruir a tua igreja, vão tentar fazer com que você desista de louvar, vão fazer com que você desista de pregar, vão fazer com que você desista de ir para a igreja, vão querer fazer com que você desista de trabalhar na obra do Senhor. Mas se você está em Deus, a palavra fala que aquele que está em Deus nova criatura é, e esse está revestido do poder e revestido da graça do Espírito Santo. Então esse não pode parar, esse tem que prosseguir, esse tem que seguir em frente, porque Deus está com ele, em nome de Jesus. Oh, glórias! Estevão estava falando para esses homens, assim como eles foram perseguidos, eu também estou sendo perseguido, porque estou falando a verdade da palavra. Porque se Estevão estivesse ali só agradando aqueles que estavam escutando a palavra, ele não seria perseguido. Não, iam abraçar ele, ia abraçar. Mas muitas vezes, como nós temos que falar a verdade, que a verdade que nós temos, a verdade que nós temos tem que ser baseado na palavra do Senhor, muitos não querem escutar. Porque a palavra do Senhor veio para confrontar o mal, veio para confrontar o pecado, veio para confrontar o inimigo. E aquele que serve o inimigo não vai querer escutar a palavra verdadeira, a palavra da salvação, a palavra que traz a remissão àquele que estão perdidos. Não, esses não vão querer escutar, então vão tramar contra você, vão tramar contra o seu ministério, vão querer fazer com que você pare. Mas o que eu quero falar para você hoje aqui, meus amados, se espelhe em Estevão. Estevão não parou, Estevão continuou e batalhou, mesmo que isso tenha que ter o sacrifício de vida, assim como foi a vida de Estevão, assim como o preço que ele teve que pagar foi a vida dele. Se você tiver que pagar pela sua vida, mas que uma alma seja entregue no reino do Senhor através de você, isso é ganho no reino do Senhor. Isso é ganho no reino do Senhor. Não importa, meu amado, que nós venhamos a nos importar com o que foi pregado para nós, com o que foi nos ensinado através do Evangelho. Lembra quando a palavra do Senhor fala para nós que aquele que quer ganhar a sua vida, que quer ter a sua vida, tem que perder a sua vida? É isso justamente que eu venho trazer para você hoje. É justamente isso. Se nós já perdemos as nossas vidas porque nós entregamos para Deus as nossas vidas, meu amado, Jesus não está preocupado. Olha só o que eu estou te falando. Jesus, ele está preocupado com a eternidade. Jesus não está preocupado com isso passageiro, não. Jesus está preocupado com a eternidade. Então a eternidade vai nos preparar, a palavra do Senhor vai nos preparar para enxergar a eternidade, não enxergar os anos aqui, os dias aqui. Logo, nós temos que nos preparar para a eternidade. Se você vai se preparar para a eternidade, meu amado, então comece a proferir, comece a praticar a palavra do Senhor e comece a criar
a criar coragem para pregar o evangelho, a falar a verdade, não aquilo que as pessoas querem escutar, não. Porque o evangelho verdadeiro, como eu já disse aqui, veio para trazer conflitos, para trazer a realidade. Esse mesmo pastor amigo meu, eu lembro um testemunho que ele sempre fala, que uma vez ele foi conversar com o nosso pastor, e o nosso pastor falou: você não é convertido não. Eu dou risada quando ele conta esse testemunho. Ele falou: você não é convertido não. E aí ele saiu e ali meio chateado, mas depois ele foi ver realmente. E hoje é um homem super usado por Deus. Pastor João é um homem que tem a palavra dele, a palavra de Deus cravada no coração. Ele vive o evangelho. Ele vive a palavra. Ele fala a verdade. Então, meus amados, muitos não vão querer escutar o que ele fala. Por quê? Porque o que querem escutar, tá tudo certo, pode continuar no pecado, pode continuar por esse caminho. Não, lá na frente você se conserta. Não, não é lá na frente você se conserta, não. Você tem que se consertar hoje, porque a palavra do Senhor fala que ele vai vir como um ladrão, ele vai vir como um piscar de olho, um estralar de dedo. E se você não estiver pronto para escutar o que os homens de Deus, os profetas de Deus têm para você, e você se consertar, você pode perder a sua salvação, meu amado. Então nós temos que falar, e você escuta. A palavra fala: aqueles que têm ouvido, escuta o que o Espírito quer falar, o que o Espírito tem para dizer. Então, meus amados, Estevão, ele foi perseguido, ele foi preso, e aí começaram a tramar contra Estevão, começaram a criar mentiras contra Estevão. E Estevão estava ali, firme e forte ali, defendendo o evangelho, fazendo com que as pessoas que chegavam até ele para confrontar a palavra, saísse dali desapontada, porque ele não mudava a palavra dele, porque a palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus vem para trazer salvação, e para ela ter salvação, poder de salvação, ela tem que ser verdadeira, meu amado. Então Estevão estava aqui passando por uma situação, e essa situação teve um preço na vida de Estevão. E foi aonde nós lemos no capítulo 7, versículo 54 em diante, que eles prenderam Estevão e levaram Estevão para que ele fosse apedrejado. Meu amado, o que eu quero falar para você hoje aqui, que hoje eu não quero me estender muito, mas o que eu quero falar para você hoje aqui é que se você hoje está sendo apedrejado espiritualmente, você hoje está sendo perseguido espiritualmente, você hoje está passando por muitas dificuldades, porque você defende a palavra do Senhor, defende o evangelho verdadeiro, não desista, não para, continue, porque a preocupação daquele que fala e que vive a palavra do Senhor é a eternidade. Então não desista, mesmo que as pessoas estão querendo te matar, as pessoas estão querendo te apedrejar, as pessoas estão querendo tirar a sua vida, estão tentando contra a sua vida. Não pare, vá até a eternidade, vá até o final, mas vá até o final assim como Estevão foi. Olha que lindo o que aconteceu com Estevão. A palavra do Senhor, onde nós lemos, fala para nós exatamente assim: ouvindo eles isto, aqueles que perseguiam a Estevão, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam-se os dentes com ele. Era tanto ódio que eles tinham, mas o ódio deles não era por Estevão, o ódio deles era pela verdade que Estevão carregava com ele. Então o ódio, muitas vezes, a perseguição que estão fazendo contra você, não é contra você, é pela verdade que você está levando com você, a verdade do evangelho.
E para se viver o evangelho verdadeiro, tem que estar pronto para pagar o preço. Versículo 55. Mas Estevão, olha só, mas o Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estavam à direita dele. Meus amados, aquele que está cheio do Espírito, aquele que está cheio do poder e defende o evangelho verdadeiro, a visão que vai lhe estar pronta é essa aqui. Você vai olhar para o céu, vai enxergar no meio da perseguição, no meio das dificuldades, no meio de toda a confusão, vai olhar para o céu, vai enxergar a Deus e ver ao lado do Pai o Filho do homem. Aleluias, glórias ao Senhor. Meu amado, e o que eu quero falar para você é que a sua vida é valorosa para Deus. E sabe por que a sua vida é valorosa para Deus? Porque eu falei aqui, se você passar pela vida de alguém, pregar o evangelho verdadeiro, essa pessoa se converter a Deus, e você perder a sua vida por isso, se alegre, porque muitas vezes o evangelho, o reino dos céus, tem que perder coisas importantes para que ele precisa se manter, para que ele precisa se continuar. E aí a palavra vai falar para nós que através da morte de Estevão, através do apedrejamento de Estevão, a igreja não parou. Não, a igreja foi mais perseguida ainda, porque muitas vezes o evangelho só está passando por nós, meus amados. O evangelho passa por nós, trabalha, faz a obra dentro de nós e nos lança como discípulo para salvar outras vidas, anunciar o evangelho em outras vidas, e o evangelho vai continuar e nós vamos morrer. Mas se nós morrermos em Cristo pelo reino, olha o que vai acontecer. Outras pessoas que vir adiante depois de você vão ser perseguidos também. Olha aqui o que fala no capítulo 8. Capítulo 8 diz assim, ó: naquele dia, depois da morte de Estevão, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os nos cárceres. A igreja nunca vai parar de ser perseguida, nunca vai deixar de ser perseguida. Não vai, amados. A igreja sempre, até os finais dos dias, os finais dos tempos, a igreja, aquela que prega o evangelho verdadeiro, aqueles homens que pregam o evangelho verdadeiro, vão continuar sendo perseguidos. Vão continuar sendo perseguidos. Mas olha só, se você for perseguido, mas o sacrifício da sua vida tiver esse resultado que nós vamos ler agora, se dê por satisfeito por ser escolhido por Deus. Olha aqui o que fala no capítulo 8, versículo 4 em diante. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. A multidões atendia unânime às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, meus amados. Não importa o que está acontecendo comigo e com você hoje,
não importa as dificuldades, não importa as perseguições que eu e você estamos passando hoje. O que importa é que a igreja vai continuar e ainda vai ser muitos e muitos curados e libertados de demônios. Por quê? Porque passou por nós o Evangelho e nós fizemos a nossa parte. Nós não fomos omissos, omitimos a verdadeira palavra. Nós não tivemos medo de falar o que tinha que falar, mesmo que desagradasse alguns, mas a salvação de outros já estava pronta, porque Deus é assim que Ele trabalha. E no versículo 8 diz assim: e houve grande alegria naquela cidade. Oh, glórias ao Senhor. Meus amados, o que eu quero falar para você que está sendo perseguido hoje, que está desanimado, que está sem rumo na sua vida, que está desesperado, que não está enxergando uma luz no fundo do túnel, o que eu quero falar para você é que não pare. Se você está praticando a palavra verdadeira, se você está cheia da graça, cheia do poder de Deus, não pare, porque Deus tem um plano de salvação para você e para aqueles que escutar o que da sua boca for proferida em nome do Evangelho verdadeiro, em nome de Jesus. Então não pare, não deixe de falar, não deixe de pregar, não deixe de anunciar o Cristo vivo, porque muitos vão se desagradar com você, mas também muitos vão ser salvos pelas palavras que vai sair da sua boca. E é isso que eu tenho para falar para você hoje. Não pare, não desiste, não desanime, descanse no Senhor. Tenha dentro de você o poder e a graça do Senhor, para que outros sejam salvos através do Evangelho, para que outros escutem o Evangelho verdadeiro através da sua vida, meu amado. É isso o plano de salvação que Deus tem para mim e para você. Estevão, ele foi comissionado para servir as mesas. Ele foi comissionado para cuidar das viúvas. Mas ele não se contentou com isso. O que eu quero falar para você, meu amado, é que muitas vezes você acha que foi comissionado para ficar no banco da igreja. Você muitas vezes acha que foi comissionado somente para estar dentro de quatro paredes. Muitas vezes você acha que você foi comissionado pelo poder do Espírito Santo para somente a pregar a palavra. Não, você foi comissionado pelo Espírito Santo para viver o Evangelho, para praticar a palavra do Senhor. Você foi comissionado pelo Espírito Santo para sair e enfrentar quem tiver que ser enfrentado, para que uma alma se salve em nome de Jesus. E você é responsável por isso. Você não pode se acomodar. Estevão não se acomodou. Estevão não ficou ali no cantinho dele, não. Estevão saiu, foi perseguido, inventaram calúnia sobre a vida de Estevão, mas ele não parou. Pegaram Estevão, colocaram para fora da cidade, apedrejaram ele, mas ele falou: não desisto de pregar o Evangelho verdadeiro, não desisto de olhar para o alto e enxergar Deus, e à direita dele enxergar o próprio Filho do Pai. Ore pelo aquele que te persegue. Estevão nos ensina isso. Eu quero finalizar aqui com a frase de Estevão. Quero finalizar aqui com a frase que eu e você devemos carregar dentro do nosso coração nos momentos de dificuldade, de perseguição, de calúnia e de tudo mais que estiverem falando contra você. Estevão disse assim, versículo 60 do capítulo 7. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Meu amado, que glória seria para as nossas vidas se no momento da nossa despedida desse mundo nós tivermos coragem de orar assim pelos nossos inimigos. Esse é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro não é aquele que fica escondido atrás de um púlpito.
não é aquele que fica escondido atrás de um vídeo, atrás de instrumentos, não é não. O evangelho verdadeiro é aquele que sai para batalhar espiritualmente contra os demônios, curando e libertando pessoas da mão do inimigo. O evangelho verdadeiro é aquele que ora pelo inimigo. O evangelho verdadeiro é aquele no momento do seu último suspiro de vida, o seu último respirar, o último olhar, que você enxergue a Deus e que no seu último olhar você clame àqueles que te perseguiram em nome de Jesus. Esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho que Deus quer que nós venhamos a pregar e viver nessa terra. Que você esteja pronto para viver esse evangelho, para que você esteja pronto para escutar essas palavras que saíram da minha boca, que você esteja pronto para levantar do banco da igreja, ir até o seu líder, ir até o seu pastor e falar assim para ele: o que eu posso fazer para ajudar no reino? O que eu posso fazer para acrescentar no reino? O que eu posso fazer para ajudar a salvar mais almas? Esse é o evangelho verdadeiro. Que essa palavra esteja dentro do seu coração. Que a palavra venha mudar o seu jeito de enxergar o evangelho em nome de Jesus. Que você mude de agora em diante. Que você comece a viver uma vida voltada à eternidade, não voltada a esse mundo aqui não. Que você comece a passar a estar anestesiado pelo evangelho para as dores desse mundo. Que você passe a começar a enxergar a eternidade como foco de vida em nome de Jesus. Esse é o plano de salvação. É isso que Deus tem preparado para nós. É isso que é ser um evangelho. Isso é que é ser cristão de verdade. É olhar para o seu inimigo e achar graça na vida dele. É olhar e proclamar na vida daquele que te persegue a salvação do Cristo na vida dele. Apresentar o Cristo vivo não é omitir a palavra verdadeira. Apresentar o Cristo vivo é falar o que muitos não querem escutar. E muitas vezes isso vem primeiro para nós, para depois sair da nossa boca e alcançar outras pessoas. Que você seja alcançado pelo evangelho, que você seja mudado pelo evangelho, que você entre no plano de salvação de Jesus. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Que o Senhor nosso Deus levante o rosto sobre ti e mude a sua vida. Que Ele venha mudar o seu modo de pensar. Que Jesus venha colocar o poder da graça sobre nossas vidas para nos dar a força e a perseverança de Estevão. Que nós venhamos a ter o desejo que Estevão teve de proclamar o evangelho verdadeiro para as outras pessoas. Que nós venhamos a nos preocupar mais com as outras pessoas, com a vida das outras pessoas, do que com as nossas próprias vidas. Que nós venhamos a não ter medo da morte. Que nós venhamos a saber que a morte é a proximidade do reino para aqueles que crerem em Jesus. Que o Senhor Jesus venha nos moldar, que o Senhor Jesus venha nos preparar pelos momentos finais de nossas vidas. Que aquele que está passando por dificuldades, que tem o seu ente querido dentro de um hospital, que não ore para que Deus segure a vida dele aqui não. Que ore para que Deus venha exercer a vontade dele na vida dessa pessoa e na sua própria vida. Porque esse é o desejo que Deus quer de cada um de nós. Que nós venhamos a não ter medo da morte, mas sim saber que a morte é um dos passos para que nós venhamos estar ao lado do Pai no momento correto, no momento oportuno por Deus. Essa é a minha oração de hoje. Que Deus prepare os nossos corações para o momento tão desejado para aquele que crê e teme ao Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Que você esteja tocado, que você venha ser tocado pela grande palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor, a espada que veio para dividir os sentimentos maus e sentimentos bons. O Evangelho veio para trazer conflito. Se você está passando por conflito hoje espirituais, é sinal que você está no caminho certo. Dê ousadia para o Espírito Santo. Dê liberdade para o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos que eu quero orar para você. Que o Senhor nosso Deus levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor nosso Deus derrame
com poder de glória, as doces consolações sobre a sua vida. Que o Espírito Santo e Jesus Cristo venha conduzir a sua vida à eternidade. A graça que vem dos céus, que venha manifestar sobre a sua vida, sobre a vida daquele que você tem orado por ele, em nome de Jesus. Que você seja agraciado com o poder e a glória de Jesus. Por isso, eu oro pela sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus, e que nós venhamos a nos encontrar no próximo culto, mudado pelo Espírito Santo, moldado pelo Espírito Santo. Que essa venha a ser o desejo de cada um de nós, que nós venhamos estar pronto para sair dessa vida e estar próximo a Jesus, assim como Estevão teve. E que nós venhamos olhar para o alto e enxergar o Pai, e ao lado do Pai, o Filho de Deus. Em nome de Jesus. Até o próximo culto. E eu te espero lá. Não esqueçam, domingo, Ceia do Senhor, em São Paulo, 9 horas, e Piracicaba, às 19 horas. E Laranjal Paulista, na segunda, às 20 horas. Um abraço, e Deus é contigo em todo o tempo. Fiquem com Deus. Que Deus te abençoe.